Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Vivi, do Movimento Caravana da Educação. Eu sou diretora de escola na Rede Municipal de São Paulo, atuo na educação pública há pelo menos 21 anos, e aqui, junto ao professor Toninho Vespoli, estou oferecendo mais um aulão para vocês que vão prestar o concurso da cidade de Itaquaquecetuba. A prova vai acontecer no dia 23 de fevereiro do ano de 2025 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a legislação. Bora lá? Pessoal, uma coisa bem importante para a gente discutir sobre essa aula é que ela não é uma aula para você pensar. Lembra que a gente discutiu na aula anterior que tem uma diferença entre curso de formação continuada, curso que serve para seu aperfeiçoamento profissional, e uma aula voltada para que você passe na prova? Então, o que a gente vai discutir aqui hoje são técnicas, são táticas, são olhares e dicas para você conseguir passar na prova. Então, só relembrando, vocês viram lá que das questões que vocês vão ter no concurso, tem uma possibilidade das 50, de 20 a 35 questões estarem atreladas diretamente à legislação ou articulando a legislação com autores que estão descritos na bibliografia do concurso de vocês. Ou seja, é uma quantidade muito grande de textos voltados à legislação. Então, é muito importante que, para além de decorar o artigo, de onde está, eu preciso saber isso, eu tenho que correr da pegadinha, eu tenho que saber tudo, absolutamente tudo de cor, é importante que a gente perceba qual é o processo de construção, o processo de funcionamento, porque eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de você conseguir responder as suas questões. Então, uma das coisas que é muito importante, que a gente não pode deixar nunca de salientar, é que a gente tem uma lei maior, né? Uma carta magna, que é a nossa Constituição Federal. O que significa? Que todas as outras leis, elas vêm a partir dela. Então, dentro da Constituição, a gente tem dos artigos 205 até o 214, que tratam especificamente da educação. Então, todas as outras normas, todas as outras leis, instruções normativas, regimentos, bases curriculares, tudo isso que a gente tem, ela é construída a partir da Constituição, tudo bem? Então, isso precisa ficar claro. Todos os outros textos, eles são infraconstitucionais, eles saem daqui, certo? Desse mesmo espaço aqui, que é a nossa Constituição. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira, só para acalmar os corações aí, de como é que funcionam esses processos de construção de legislação voltada à nossa área. Então, a primeira parte, lá no artigo 205, ele fala o seguinte: a educação é um direito de todos, ou seja, gente, se ele é um direito de todos, ele também é um direito público subjetivo. O que significa isso? Que qualquer pessoa pode requerer individualmente, porque é um direito de todas as pessoas. Então, lembram quando, não sei se já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, vai acontecer. Às vezes você fala assim, poxa, minha turma está certinha com 30 estudantes ou com 35 estudantes, e veio uma ordem judicial que eu preciso abrir aqui a turma e colocar uma criança imediatamente porque estava fora da sala de aula, veio uma decisão judicial. É justamente por quê? Porque é um direito de todas as pessoas e qualquer pessoa pode reivindicar a qualquer tempo, tudo bem? Mas aí, para além disso, diz que é dever do Estado e da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho. Beleza, caracterizou o que significa aqui, qual que é o olhar da educação diante da Constituição, certo? Aí você fala assim, nossa, mas esse aí está sendo só um artigo, e aí na bibliografia já está trazendo um montão de legislação municipal, um montão de legislação ligada ao ECA, BNCC, a LDB, é muita coisa para eu saber. Vamos brincar um pouquinho? Então, aqui, na LDB, a gente vai lá e tem
a mesma definição. Percebem que aqui, olha, quando fala na Constituição, fala que é direito de todos, dever do Estado e da família. Quando a gente vem para a LDB, ela já fala, ó, a educação é dever da família e do Estado. Então, ela repete, apesar de inverter a ordem, mas não a relevância, de que tanto o Estado quanto a família são responsáveis pelo processo educacional das crianças, jovens e adultos no decorrer da vida, né? Então, segue aqui, ó. Inspirada pelos princípios da liberdade, dos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade a mesma coisa, ó, desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Exatamente o mesmo texto que está falando na Constituição. Então, a LDB é um dos textos que parte da Constituição para regulamentar como ela deve ser no nosso país. Então, quando você vai lá e pensa, poxa, se eu peguei o que está escrito no artigo 205 e eu sei que todas as outras leis virão a partir dos artigos da Constituição, eu não preciso enlouquecer e lembrar o que está escrito no artigo 2, no artigo 5, no artigo 3, mas eu preciso saber que todos esses textos estão embasados, estão regulamentando o que tem como preceito na nossa Constituição. Então, aqui, ó, ele segue trazendo alguns princípios. A questão da igualdade de condição de acesso e permanência. Aí vamos lá pensando no nosso curso de pedagogia, exemplos, né, que podem surgir na nossa prova. Então, por exemplo, a condição de acesso, eu preciso oferecer a matrícula a qualquer momento do ano. Se a pessoa não tiver o histórico em mãos, eu preciso oferecer uma avaliação para que seja feita e eu adequar a idade, adequar ao conhecimento daquele estudante. Eu não posso trazer meios de privação, por exemplo, você não trouxe a carteirinha de vacinação, não vou fazer sua matrícula, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas também, para a permanência desse estudante, eu preciso pensar em políticas públicas que ajudem a permanecer. Então, eu preciso que esse estudante tenha uma mochila, tem um caderno, tem um tênis, tem um uniforme, tem um transporte escolar, se for necessário. Então, tem uma alimentação adequada. Eu preciso também pensar em meios para que ele permaneça na escola. E aí ele continua, né? A liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideia, respeito à liberdade e à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade no ensino público, valorização do profissional da educação, gestão democrática. Então, não é a gestão democrática, ela não é um preceito individual de cada diretor que decide ser. Não, é legislação, né? Está garantida aqui na LDB. A garantia do padrão de qualidade, a valorização da experiência escolar, a vinculação entre educação escolar, o trabalho e a prática social, a consideração da diversidade étnico-racial e a garantia do direito da aprendizagem ao longo da vida. Por que eu estou passando aqui aleatoriamente? Porque a gente vai dar uma olhada como isso vai aparecendo nas outras legislações também. Então, se a gente viu que a LDB está ali, ó, imbricada com a LDB, a gente vai dar uma olhadinha como é que isso se dá no município de Itaquá. Então, em Itaquá, a lei orgânica fala o seguinte: ficam criadas as diretrizes e bases da educação no âmbito municipal e ficam fixados a partir do Código da Educação. E aí, no artigo 140, eles criam o Conselho Municipal de Educação que vai regulamentar e que vai organizar. Ou seja, apesar dele estar dizendo que tem uma lei orgânica gigantesca do funcionamento do município, a parte que trata da educação, mais relevante, trata da importância da criação do Conselho Municipal de Educação. Beleza? Beleza. Então, vamos seguir. No artigo 206 da Constituição, ele vai lá e fala coisas parecidas com aquilo que a gente acabou de ler na LDB. Então, ele fala o seguinte, ó, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ele aparece aqui no artigo 206, mas ele também aparece no artigo 3º, olha lá embaixo, né? No 13º, lá no parágrafo, não, no inciso, está dizendo garantia do direito da educação ao longo da vida. Garantia do padrão de qualidade, também está posto lá.
Pluralismo de ideia, está posto lá. Gestão democrática, está posta lá. Então, tudo que a gente pensar que está no artigo 206 também está previsto na LDB, porque, novamente, é uma legislação bebendo na outra, sabendo que a relevância maior é da Constituição e que as outras vêm para regulamentar. Aqui tem dois destaques que estão em vermelho, né? Então, o primeiro diz: a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação e sobre a fixação de prazo para a elaboração de seus planos de carreira. Um outro ponto é a valorização dos profissionais da educação, garantidos na forma da lei, o plano de carreira e ingresso exclusivamente por concurso público, certo? Então, quando a gente vai e olha sobre a legislação de Itacoaticetuba, tem aqui a criação do magistério, tem uma lei específica para isso. E a lei diz o seguinte, que ela permitirá a progressão dos seus profissionais através do enquadramento em níveis superiores nos termos previstos em lei. E aí ela diz, né, que pode ser pela evolução funcional, ela pode ser pela via acadêmica ou pela via não acadêmica, que conta o desempenho da unidade, o processo de tempo do servidor, né? O outro conta em relação aos títulos. Então, é muito importante perceber que o que está sendo pedido na Constituição está sendo regulamentado pelo plano de carreira do magistério de Itaquá. Continuando. O artigo 208 fala assim, ó, é dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. E aí, de novo, ó, educação básica obrigatória, isso aqui, gente, cai prova sim, prova não, exatamente este artigo, perguntando qual a idade da educação básica obrigatória. Então, a gente sempre precisa lembrar que a educação obrigatória no Brasil é dos 4 aos 17 anos, tudo bem? E aí também precisa ser ofertada de forma gratuita para quem não teve acesso na idade, aí na legislação diz na idade própria ou na idade certa, dependendo do texto, mas a gente sabe que não tem tempo certo, que não tem idade correta para aprender. Ela existe para o longo da nossa vida e precisa ser gratuita. Além disso, o que precisa trazer aqui que é importante? O atendimento educacional especializado. Então, um dos cargos que estão sendo previstos aqui para o concurso de Itaquá é justamente um professor voltado para o público da educação especial. Então, está garantido aqui também na Constituição, tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. Ah, olha só que interessante. Tá vendo aqui embaixo, olha, no parágrafo 1º, que o acesso ao ensino público é obrigatório, gratuito e direito público subjetivo, que é aquilo que está lá no artigo 205, que qualquer um pode reivindicar, porque é um direito de todos, tudo bem? Para além disso, aqui no artigo 210 fala o seguinte, que são fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, o que é que regulamenta esse conteúdo mínimo, básico para o ensino fundamental? É a BNCC. Então, a BNCC, ela é obrigatória. Ela é um documento que é de caráter normativo, ele tem caráter de lei. Então, antigamente, a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais, né? E os referenciais também. Então, a gente olhava e falava assim, ah, isso aqui é uma base, é uma luz, é uma coisa para a gente dar uma olhadinha e permear. Não. A diferença da BNCC é que ela é uma norma, certo? E aí a gente não vai se aprofundar nela nesse momento, porque nós teremos uma aula específica somente sobre a Base Nacional Curricular Comum. Além disso, aí tem um destaque aqui de um parágrafo, que o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, tá bom? Olha só, aqui só algumas características para a gente dar uma pincelada em relação à BNCC. O que é importante, né? Que ela é pautada não num currículo único, mas é num currículo comum. Então, o que pode
ser importante tanto para a criança que esteja num processo, sei lá, de segundo ano na alfabetização da cidade de Itaquaquecetuba, na cidade de Suzano, no bairro de Pirituba ou lá em Belém, no Pará. É importante pensar o que traz esse caráter, né? E o currículo regional, ele precisa estar alinhado com uma formação integral humana. Então, assim, eu preciso trazer o aspecto científico, eu preciso trazer a questão socioemocional, eu preciso trazer as habilidades e estabelecer as aprendizagens que são essenciais para a educação. Então, assim, para todos, é importante aprender, por exemplo, numerais, é importante que se aprendam as 4 operações, é importante que se aprenda a norma culta da língua, é importante que se aprenda que em determinada fase todos estejam ortográficos ou que todos estejam alfabéticos, independente da região, do tipo de colégio que estudem. Então, assim, é uma base para que a qualidade da educação possa existir nos diferentes espaços, nos diferentes ambientes, com diferentes culturas. É mais ou menos isso que a gente vai se aprofundar, claro, numa aula somente sobre isso. Aqui no artigo 211 fala o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e o município organizarão em regime de colaboração no seu sistema de ensino. O que é importante você saber? É importante você saber que responsabilidade primeira do município é atuar com o ensino fundamental e educação infantil. Educação infantil partindo do que é obrigatório dos 4 anos, mas também, né, muitas ou quase todas as cidades oferecem desde a creche ou do SEI, dependendo da cidade que você estiver, que é a partir do 0. Na cidade de Itaquaquecetuba, a educação infantil ela inicia aos 4 meses de idade e vai até os 5 anos e 11 meses, tudo bem? Aqui no artigo 212, ele é dividido entre 212 e 212A, porque o 212A ele foi acrescido somente no ano de 2020, e ele trata mais ou menos sobre a regulamentação da divisão de verba, como é que funciona o Fundeb, como é que fica essa divisão, a porcentagem e tudo mais. É muito difícil que caia uma questão muito específica sobre esse artigo, né? Tendo em vista que é um concurso com 50 questões, mais uma redação de até 30 linhas, para um prazo de 3 horas, muito curto, inclusive para você passar para o gabarito, então é muito mais provável que o tipo de questão vá num direcionamento geral e não sobre dados muito técnicos e específicos que você acaba não utilizando no dia a dia. Mas o 212 fala o seguinte, que a União vai aplicar anualmente lá uma porcentagem de no mínimo 18, mas o que é importante você saber? É importante saber que o município tem como investimento mínimo de 25% na educação. A cidade de Itaquaquecetuba investe exatamente esse valor, tá bom? Então é 25% voltado para a educação. O artigo 213 fala que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. O que é importante saber disso? Só é possível que você tenha um repasse de verba pública para uma escola confessional ou filantrópica se não estiver acontecendo o atendimento de todos que têm a idade obrigatória de estar na escola. A gente não tem fila de estudantes no ensino fundamental que não estejam, que não ingressaram na rede regular de ensino por falta de vaga. Então, você não pode repassar verba pública para conveniada, para comunitária, para confessional, para filantrópica, tudo bem? Não esqueçam disso. E aqui o 214 fala o seguinte, que vai ser estabelecido o Plano Nacional de Educação, que ele deve durar 10 anos e que ele tem o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação e definir e colaborar com os regimes, objetivos e estratégias
com o desenvolvimento dos diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações que conduzam a. E aí são as metas, né? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos na educação, como do PIB. E aí, quando a gente pensa aqui nesse estabelecimento aqui, ó, das metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Municipal de Educação, ambos aí com 10 anos de validade, né, para que você tenha novas metas, elas estão muito ligadas ali também à LDB, nos artigos 2 e 3, e também voltadas para os artigos anteriores que a gente discutiu aqui na Constituição. Então, vocês percebem que toda a legislação que vem a partir da Constituição, né, ela sempre vai beber e regulamentar. Então, se você estuda esses artigos, do 5 ao 14, e vocês vão perceber que eu pulei um dos artigos que só simplesmente falando que é importante coexistir entidades públicas e privadas, que não vai cair sobre isso no concurso de vocês. Mas é só para vocês perceberem a lógica de funcionamento. Então, quando você coloca aqui, ó, volta para o município de Itaquá, tem de novo a Lei 32.10.15, que fala assim, ó, sobre a aprovação do Plano Municipal Decenal de Educação, que vai de 2016 e acaba agora no ano de 2025. Então, vocês percebem que tudo que está sendo previsto lá na parte de legislação do concurso de vocês de Itaquá, ele sempre está bebendo na Constituição, bebendo na LDB. Então, se você lê, você estuda do 205 ao 214, são apenas 9 artigos que você precisa saber ali, pincelar, ter uma ideia de como funciona. Se em qualquer uma das suas questões tratar da parte de legislação e não for sobre nenhum desses assuntos, provavelmente ela está incorreta. Uma outra dica importante para vocês pensarem é assim: sempre que eu estou discutindo a questão de legislação, e ficou bem claro para mim que sempre tem que estar prevista na Constituição, são só 9 artigos que tratam da educação, que a LDB vem e amplia o leque, vai especificando como tem que ser. Depois eu tenho as outras legislações que são municipais, então eu tenho o decreto, que pode ser feito direto pelo prefeito, eu tenho instrução normativa, que pode ser feita direto pelo secretário de Educação, e vão regulamentando o meu dia a dia, certo? Então, quanto mais específica, mais esmiuçada, provavelmente ela está mais ligada ao meu cargo, ao meu dia a dia. E as perguntas que vão ser para você no concurso, elas sempre estarão, então, com um panorama geral, e depois elas trazem umas questões mais específicas do seu dia a dia. Então, pode ter uma situação, um problema, falando assim, olha, em determinada escola aconteceu isso, isso e aquilo. De acordo com a legislação tal, está correta, está parcialmente. Então, é importante que vocês observem que, sabendo os preceitos, os valores, o que pauta a educação, é muito difícil que você erre uma questão voltada à legislação, porque ela está sempre muito imbricada, uma ligada à outra, uma vai regulamentando a outra, uma vai dando força à outra. Quando a gente for discutir mais profundamente a questão da Base Nacional Curricular Comum, a gente vai perceber, poxa, como que ela bebe também no ECA, como ela bebe também na legislação voltada para a perspectiva de educação inclusiva, ou para o olhar da importância da questão étnico-racial, da importância das ações de permanência dos estudantes na escola. Então, quando a gente vai percebendo que um assunto vai puxando o outro, cada vez mais vocês vão se sentir seguros para responder as questões. Então, quando a gente fala no concurso que é importante que você analise somente aquela banca, não fique fazendo questões de outras bancas, enlouquecendo atrás de questionários e de coisas
porque podem mais te confundir, porque cada uma tem uma forma específica de perguntar, mas quando a gente lida com a questão da legislação, às vezes é bem importante. Fale um com o outro, peça para um parente, para alguém que... me pergunta sobre tal coisa. Lê essa pergunta, Verônica. Só de ouvir as alternativas, muitas vezes a gente já consegue sacar a resposta em quais os valores e se está ligado à nossa legislação ou não. Uma última dica para hoje, gente, é que lá no processo de escrita das leis, essa eu descobri há pouco tempo, quando a gente tem aquela divisão, né, do caput lá, então tá o artigo escrito, o textinho dele, e depois embaixo tem divisão, né, de artigo, de parágrafo e tudo mais. O parágrafo geralmente indica uma exceção ao texto. Então, se nas alternativas tiver alguma coisa ligada à questão de exceção, muito provavelmente essa é a do parágrafo e vai ser a resposta certa para você, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Podem colocar suas dúvidas, gente, aqui no chat do YouTube. Podem mandar para a gente no direct do Instagram. Podem perguntar lá no grupo do WhatsApp. Só não podem ficar com dúvida. Pode mandar pergunta do pessoal, pode mandar no grupo da caravana, pode mandar no aulão do professor Toninho Vespoli. Só não deixe para tirar a dúvida depois da prova. Então, até o dia 22 de fevereiro, nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. É momento de errar, é de fazer a pergunta feia, a pergunta bonita, a pergunta que você acha que é boba, mas aquela que não te deixa dúvida, tudo bem? Então, até a próxima aula, estou à disposição aqui para vocês e a gente se encontra, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.